Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número. Eu sou Rodrigo Bibo e Jesus não alienou o seu nome à igreja, ele aliou. Errei na palestra, conserto aqui no podcast. E nós estamos ao vivo aqui em Governador Valadares deste BTD. E a galera gostou? Muito bom, muito bom, muito bom. Quem gravou o BTcast primeiro? Acho que foi o Cacau, hein? Acho que tu gravou o BTcast primeiro, Cacau. É. Eu sou o Cacau Marques e eu estou lançando um negócio novo, que eu vendo templos já pré-moldados. Templos pré-moldados. Chama Igreja Pré-Feita. Nossa, gente, igreja pré-feita. Ok, tá bom, muito bom. Nessa igreja pré-feita já vem assim com um buraco no púlpito, pregou heresia, já cai assim. Ou não deu a oferta corretamente, tipo Ananias e Safira, já tem um lugar que é enterrado também. Muito bom, muito bom. Contrate já a sua igreja pré-feita. Entregamos com sacerdotes, pastores. Ok? Fala, Vitor, vai, a sua entrada agora. É a igreja que manda no município, né? É a igreja prefeita. Nossa, só melhora, gente. Que delícia, só melhora. Vai, Vitor, sua entrada. E eu sou Victor Fontana e a adoração perfeita pode acontecer nos lugares mais inusitados. Exato, como um banheiro de um retiro. Até em Boston. Exato, até em Boston. Exato, olha aí, muito bom, gente. Estamos aqui e com o tema Igreja Perfeita. Vitor palestrou, Cacau e eu também. Vitor, como é que você resumiria num tweet a sua palestra aqui? Não confunda Pé com cabeça. Desculpa. Não substitua. Melhor. Desculpa. Não substitua a finalidade do discipulado pelos meios que promovem o discipulado. Muito bom. Cacau Marques, como você resumiria a sua palestra, que por sinal estão todas disponíveis num canal de YouTube por aí, ou no nosso, ou aqui no da igreja. No nosso vai estar provavelmente. Como é que você resumiria a sua palestra? Não confunda, mentira. Não. A igreja perfeita cresce em fé, esperança e amor. Muito bom. E eu resumiria a minha palestra que a igreja perfeita é aquela que é cheia do Espírito e proclama Cristo para o seu tempo. Gente, é isso. A gente recebeu algumas perguntas aqui e a gente vai começar perguntando. Eu não vou falar o nome, ou eu falo o nome? Não, fala não. Fala, vou falar o nome. Alguém que fez pergunta não gostaria de que o nome fosse mencionado? Se você não concorda, permaneça como está. É ruim, né, quando a votação é assim, né? Ninguém quer levantar daí. Vamos lá, a primeira pergunta do nosso tema Igreja Perfeita, que as pessoas fizeram. Muito obrigado a todos que mandaram a pergunta. É a seguinte, é o Rubens. Eu não vou falar o sobrenome então. Rubens. Não deve ter muito Rubens. Rubens, existem muitos Rubens por aí. Como é o primeiro, eu duvido que seja o Barrichello. Nossa, não. Isso aí é herança maldita de Cacete e Planeta. Maldade. Ele era um bom piloto. Ele era um excelente piloto. Só que ele era o segundo. O melhor era o Schumacher. Era o Schumacher, porque a empresa mandava ele ficar por segundo. Aí, sacanagem, olha aí. E aí, nossa, eu ia fazer uma piada. Vamos parar com esse assunto. Vamos lá. Privação de sono difícil. É complicado. Uma igreja considerada madura espiritualmente deve se limitar aos assuntos religiosos ou também ajudar seus membros a desenvolver discernimento sobre temas políticos e sociais que afetam a igreja e o país? Por quê? E quais seriam alguns relacionados à nossa vida contemporânea? Uma boa pergunta. E aí, na opinião de vocês, a igreja, ela se envolve, né? Ela educa também os seus membros com essa teologia que, né, toca nesses assuntos? Eu gosto da pergunta porque ela já poupa a gente de um primeiro problema, que é a confusão entre política e política partidária ou política eleitoral. Opa, pera aí. Tá. Uhum. Essa pergunta é uma pergunta sobre a atuação política na sociedade, não necessariamente em votar. Então, uma coisa é
atuação política na sociedade. Outra coisa é política partidária, política eleitoral. Essa pergunta já pressupõe diferença entre essas duas coisas, o que é muito bom, muito bacana. Então, Rubens chegou em segundo, mas está de parabéns. A segunda coisa que eu acho importante falar sobre esse assunto é que parece para mim que tanto os evangelhos, em especial Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, quanto as cartas paulinas, elas atuam de maneira muito decisiva para que as comunidades dos primeiros cristãos tenham atuação relevante nas cidades onde elas estão. Não são comunidades de escapatória, são comunidades de atuação comunitária. Não são comunidades de alienados. Não são comunidades de alienados, se você quiser assim. Então, a resposta, para mim, é um sonoro sim à conscientização a respeito de temas que concernem a política e a atuação social. Agora, a forma como isso é feita conta. Quando a gente pega aquele paradigma que eu estava comentando sobre atividades meio e atividades fim. Qual que é a atividade fim quando a gente vai falar de educação política e social baseada na Bíblia para a igreja? É formar pessoas e, no limite, são pessoas atuantes na cidade que façam com que a cidade seja um lugar melhor para se viver. Promoção de justiça. Promoção de justiça é uma dessas uma dessas esferas de atuação. Não é a única, mas no limite o que eu quero? Eu estou formando um discípulo de Jesus Cristo que a atividade fim é esse cara, quando ele está de segunda a sexta vivendo a vida, ele tenha uma atuação pública que faça da cidade um lugar melhor, que faça do ambiente no qual ele está um lugar melhor. Promoção de justiça é uma dessas esferas. Outra dessas esferas é o cuidado com a criação que Deus nos legou. Então, uma cidade que tem um rio limpo é melhor do que uma cidade que tem um rio sujo. Eu vim de São Paulo, galera, então vocês entendem o que eu quero dizer. Joinville tem o Rio Cachoeira, famosíssimo por ser um... Famosíssimo. Nossa, quando ele falou de rio sujo, o primeiro que pensaram foi o Rio Cachoeira. Temos um jacaré chamado Fritz, que só ele consegue entrar no rio. Quando só o jacaré consegue entrar no rio é porque a coisa está brava. Está sujo, exato. Então, isso é outra coisa. Outra coisa, o protestantismo fez muito bem e precisa voltar a fazer. O protestantismo foi largamente responsável pela alfabetização em massa. Num contexto como o contexto brasileiro, em que nós temos hoje novos analfabetismos, como por exemplo o analfabetismo funcional, uma comunidade de fé que tem por base conectar as pessoas por meio de um texto, que é o texto bíblico, é uma comunidade que está especialmente bem posicionada para combater esse mal que assola um país como o nosso, como é o caso do analfabetismo funcional. Então tem vários lugares onde isso pode acontecer. Eu acho que uma coisa que ajuda nessa diferenciação é que é aquele termo que precisa ser mais usado, que a gente tem usado mais ultimamente, mas precisa ser mais usado, que é o bem comum, né? E ele é especialmente relevante para essa discussão, porque como que a gente educa a igreja nos vínculos sociais e da polis mesmo, né? Levando-os a buscar o bem comum e não o bem próprio. Porque o que acontece, que faz a gente confundir tudo, é achar que a igreja precisa estar, ou que os crentes precisam estar envolvidos com política ou com qualquer outra coisa, seja partidária ou seja na atuação política mesmo, apenas para o bem próprio da igreja e não para o bem comum. Tem um excelente exemplo disso, eu acho que é a bancada evangélica. A bancada evangélica, isso foi uma piada. Ela às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, mas tem um exemplo disso que eu acho que é relevante para a gente e que é um lugar comum que eu acho que todo mundo com as opiniões divergentes sobre política pode concordar, que é o fato de, durante muitos anos,
a igreja evangélica ter promovido no Brasil a restauração de um número enorme de famílias que estavam para se divorciar, que estavam para serem destruídas por meio de diversos ministérios de restauração de casamentos. Isso foi muito útil para a sociedade. A questão com os adictos nem se fala, então. E aí, ficando no caso das famílias restauradas, ministério do Josué Gonçalves, pai do Douglas, do Jesuscope. Tem muita gente que só conhece o filho, né? O pai dele, o Josué, teve uma grande contribuição de restauração de famílias. O Cláudio Duarte, né, fazendo isso também. É diferente você dizer que se preocupa com as famílias, tendo um ministério de restauração de famílias quebradas, de você se preocupar com famílias fazendo uma defesa da família tradicional. Você pode fazer as duas coisas. Aliás, eu acho que defender a família é uma coisa importante, é uma pauta política, defender a família. Qual que é o problema? O problema é quando a defesa da família se torna uma coisa em si mesmada. O Cacau estava falando de pautas políticas para beneficiar a igreja. Não precisa ser necessariamente beneficiar o CNPJ da igreja. Eu vou atuar politicamente para recapear a rua que está na frente da igreja. Não precisa necessariamente ser o CNPJ da igreja, mas às vezes quando a gente está defendendo família, simplesmente o que a gente está querendo é proteger o nosso. Se a gente defende a família porque a gente quer restaurar a família quebrada, é muito melhor. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? Você vai continuar defendendo a família? Claro, tem que defender a família, é óbvio. É um valor do texto bíblico, é um valor cristão, não, sem sombra de dúvida. Agora, a forma como se faz isso, ela conta. E as ênfases. Então, se você faz essa defesa da família enquanto você as restaura, você está prestando serviço. É diferente. Boa, muito bom, muito bom. Enfim, segunda pergunta, mudamos um pouco o tema, ficamos agora mais intramuros. Deixa eu só falar mais uma coisa sobre isso. Quantas coisas o texto bíblico, pessoal, ele não conta, no Novo Testamento especialmente, né, que é já um período romano, pós-República Romana, período do Império, ele não conta com personagens que tinham voto, ao que tudo indica, nos ambientes políticos do Império Romano. E nós temos isso, e isso é um abismo cronológico. Como a gente vive e se envolve com política hoje é completamente diferente do que acontecia no primeiro século. Então você pode olhar para isso e fazer como algumas linhas cristãs fizeram no decorrer da história, considerar tudo mundano e se afastar disso tudo, ou você pode olhar para isso como uma dádiva de Deus para que as pessoas vivam melhor, entendeu? Assim como você tem um talento, você tem um dom, você tem uma profissão, que você contribui para o mundo, o seu voto pode ser para isso também, a sua atuação pode ser para isso também, a sua atuação política, a sua atuação social, sua participação no seu bairro, são participações que nós temos como dádiva de Deus para manifestar algo da Shalom divina. Se você quiser um paralelo bíblico, você pode pensar que é o plantar na Babilônia, no exílio, entendeu? Planta, dê seus filhos em casamento, suas filhas em casamento, ore pela paz da cidade, é uma maneira de promover paz na cidade, mas isso é paz para todo mundo, e o problema é que, até esse negócio de defender a família, às vezes eu fico me perguntando, mas defender de quem? Porque quando a gente fala de defender a família, a gente fica criando vilões contra a família. É um problema isso, porque aí você cria todo um discurso sobre isso, que encaixa tudo numa matriz que impede um pensamento sobre o que de fato está destruindo a família. A dificuldade de ter uma casa, a dificuldade de botar comida na mesa, a dificuldade de conseguir manter os seus filhos longe do crime e da droga, enquanto você tem que trabalhar muito e não consegue estar presente. Os jogos de azar digitais. Não pode falar bets? Pode falar bets. Então é que eu acho que bet é um eufemismo porque essas casas bet balanço? Porque assim, é um nome charmosinho. Sim, as bets, as apostas, entendeu? Não são bets, cara, são cassinos.
O cara não entra lá verdade, simplesmente para fazer uma aposta esportiva, o que já seria suficientemente perigoso e o que já vicia. O cara entra, tem a aposta esportiva, mas além disso tem o cassino ali dentro. Então a gente fala, e as bets, aí é um nome charmosinho, é um eufemismo que a gente dá para um negócio que é super perigoso. Então são plataformas de extorsão de gente pobre. Exatamente. Se você quiser um nome bom para isso. Então é as bestas, então. As bests. Você foi muito mais preciso do que pode parecer. São plataformas de extorsão de gente pobre, cara. Exatamente. Super apoiada por jogadores que os crentes comemoram a escalação. Pois é. Sim, pois é. Não, Isso é muito grave. Influenciadores, influenciadores. de TV. O cara é convocado, a primeira propaganda do cara é de uma besta. O que acontece nessas plataformas, gente, é que elas são máquinas de produção de órfãos e viúvas. Exato. É uma produção em massa de órfãos e viúvas. Tá aí uma coisa boa para o político crente lutar contra. A gente tá andando na contramão do que o Isaac falou aqui. Isaac, você foi mais citado que nós tudo aqui, hein? Não, o Isaac nunca mais vem para BTD. Que ele falou, mais. A verdadeira religião, citando Tiago, né? Exato. A gente está piorando o problema. Quer dizer, não a gente, porque a gente, né? Mas a gente eu acho que essa igreja não tem uma plataforma de aposta, né? Mas a gente não está promovendo diretamente, mas a sociedade está se afundando mais nisso, enquanto a gente acha que o problema é que venderam um gibi com beijo gay. Esse não é o problema, sinceramente. Esse não é o problema. É muito bom, muito bom. Mais alguma coisa? É isso? Né? A pessoa perguntou o seguinte, o Tiago, inclusive não citado pelo Isaac. O Tiago, ele diz o seguinte: qual o método mais efetivo que vocês conhecem, que contribua para que uma igreja se torne mais unida? Discipulado, célula ou outro? Aí emenda com uma pergunta que a pessoa também aqui fez, que eu já fiz um casamento de perguntas aqui, supletivo, cadê? Eu tinha duas aqui, mano. Cadê a segunda? Calma aí que o Faustão era bom nisso, eu não. Não, o Faustão tá vivo ainda, né? Tá. Opa, desculpa, matei o Faustão. O João morreu. Eu anotei só na minha cabeça, mas a outra pergunta era sobre unidade também. Tá, então repete para mim o começo. A pergunta é a seguinte, quem perguntou foi o Tiago. Qual o método mais efetivo que vocês conhecem para que contribua, para que uma igreja se torne mais unida? Tipo assim, o que aplicar numa igreja para tornar mais união? Por exemplo, a igreja tem muita panela. Alguém fez uma pergunta aqui, né? Ninguém me coloca dentro da panela. Olha, pelo tipo de pergunta que tu fez, é porque tu deve ser chato, que nem o nome tu quis colocar. Não. Qual o nome? Aleluia. Ai, meu Deus, calma. Para. Não deve estar porque ninguém suporta. Mentira, cara, mentira. Assim, Privação de sono, gente. Vamos lá. Como é que a gente faz a igreja ser mais unida? Eu vou tentar dar uma resposta prática para isso, mas eu acho que tem um alerta aí. Um alerta, opa. Tá. Vamos. Não existe bala de prata para fazer unidade. Sim. O que eu quero dizer com bala de prata? Quando você está enfrentando monstros... Um vampiro da unidade? Você tem o vampiro, você tem o lobisomem, então pro vampiro o alho, pro lobisomem não sei o quê, só que a bala de prata serve para tudo quanto é monstro. Não tem uma bala de prata que sirva para tudo quanto é igreja. Então, qual é o método efetivo para qualquer igreja para promover a unidade? Não tem um método fechado que sirva para qualquer comunidade. Depende de quais são os obstáculos que essa comunidade está enfrentando para que essa unidade aconteça. Então, se você tem uma igreja com 800 membros, provavelmente a resposta vai ser diferente de uma igreja com 125. Tá? O que eu posso dizer? Nós precisamos de uma educação bíblica sobre a língua urgente para a igreja brasileira. Sobre a língua? Sobre a língua, e não a língua portuguesa, mas o poder da fala. A língua, dos linguarudos. Ela é como um navio, né? O poder, vai falar que o poder da fala, da língua, sim, conforme o livro de Provérbios e o livro de Tiago, ó, ele aí de novo, nos alertam. Os pecados da fala são obstáculos monumentais para a unidade em igrejas de 800 membros, de 125, de 75, ou de 350, ou de 5.000. E a gente tem
tende a considerar os pecados da fala como pecados menores, menos importantes. E aí, eu não estou falando apenas de fofoca, mas também de fofoca. Só que o que acontece? Posso ler um poema que tem a ver com o que você acabou de falar? Por favor. É bonito, não é verdade? A gente até citou no nosso livro, eu gosto pelo menos, né? Em pleno tiroteio de palavras, tem muita gente morrendo de fala perdida. Eu acho que é por aí. É bacaninha, né? Bacaninha. Eu acho que é por aí. Ufa, ainda bem, porque eu citei no livro e já foi para a gráfica. O que acontecia? Até 10 anos atrás, para eu falar mal do Bibo para o Cacau, eu precisava esperar uma oportunidade em que o Bibo não tivesse, para encontrar o Cacau e falar mal dele. E não necessariamente fofoca, pode ser um fato público, mas eu vou lá promover um negócio chamado maledicência. Hoje em dia, o que a gente faz? Em vez de falar para o Cacau, eu falo para o Cacau, para o pastor Harley, para o Ronan, para o Isaac, para a Elaine, tudo ao mesmo tempo, porque eu criei um grupo em instantes, ao alcance de um dedo, que ninguém vai ficar sabendo, a não ser quem entrou nesse grupo, para promover esse tipo de dissensão. Então, eu não tenho dúvida que não existe método universal, mas eu também não tenho dúvida que a fala, a língua, é um obstáculo universal. Sim. Eu acho que isso é fundamental, né? Já que a Bíblia mesmo fala que se a gente controlar a língua, controla o corpo inteiro, né? Mas tem algumas outras coisas que eu acho que também podem ser aplicadas, não como métodos, mas como princípios, né? Primeiro, eu acho que no tempo que a gente vive, como o Evangelho sempre promoveu ao decorrer da história, reconciliação, que é uma reconciliação que vai além da nossa com Deus, mas ela se manifesta derrubando os muros que nos separam, como o apóstolo Paulo fala, ali especificamente em questões étnicas, mas no nosso caso em tantas outras questões. A gente precisa entender que o nosso ministério também tem esse caráter de reconciliação de um povo, e que o Evangelho de Cristo é testemunhado através da forma como nós vivemos uns com os outros. O que eu acho que um termo que pode ser usado, que eu usei algumas vezes, é de espiritualidade relacional. A gente entende que nas relações acontece algo espiritual. Então é parte do ministério da igreja ser intencional nisso, tá? E a igreja não vai ser mais, vamos dizer assim, ela não vai ser mais unida do que a liderança dela dedica que ela seja. É meio estranho isso que eu estou falando, mas assim, o pastor cria a cultura da igreja. Pode haver uma grande... sentido? eu estou querendo trazer essa ideia de cultura, tá? Essa ideia de cultura. Pode haver uma grande afinidade entre as pessoas e tal, mas essa afinidade pode não ser espiritual. Ela pode ser uma afinidade de classe, por exemplo, uma igreja que é muito focada numa classe. Pode ser uma afinidade de consumo, um tipo de igreja que faz parte de um tipo de target social, sabe? Pode ser de várias maneiras diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado e olhar essa questão do ponto de vista mais espiritual. Uma outra coisa é que, gente, às vezes parece que os evangélicos oscilam entre a institucionalização e a desinstitucionalização. E eles ficam oscilando. Então, em algum momento a gente acha que o legal é ser emergente, absolutamente desinstitucionalizado, completamente contra aquelas mega igrejas e tal. Em outro momento a gente admira as igrejas que tudo é absolutamente organizado, correto, você entra, parece um shopping e tal, e parece que as coisas ficam assim, né? Isso eu estou falando só dentro do mundo evangélico, porque se a gente puxar num ponto de vista mais amplo, aí a gente vai falar das estruturas religiosas mesmo e tal. Só que as duas coisas convivem, a liberdade das relações que são até certo ponto informais, com estruturas necessárias para um tipo de convivência tão grande, porque não adianta, na sua família de 5 pessoas, 6 pessoas, você não precisa ter uma constituição, mas se você vai viver num condomínio com 50 pessoas, já precisa, entendeu? Porque senão vai dar ruim,
Então não tem jeito, você vai viver numa república, já precisa, né? Então a igreja precisa de instituição, ela precisa de organização. Para quê? E aí que vem o lance. Na igreja, as estruturas protegem as relações, elas nunca devem substituir as relações. E o problema é que a gente usa as estruturas para substituir as relações e não para proteger as relações. Em que sentido? A gente passa a tratar o outro de acordo com o cargo que ele exerce, a posição que ele está, qual a faixa etária que ele tem, qual grupo que ele faz parte, qual célula que ele está inserido, quem é o responsável por ele, quem que é o líder dele. Isso aí está substituindo a relação pela estrutura. Mas uma estrutura que protege a relação é aquela: se acontecer um abuso, eu sei para quem denunciar. A relação está ótima, pode acontecer na informalidade, mas se alguém quebrar a regra, tem regra. Entendeu? Então assim, é necessário estrutura, é necessário instituição, mas ela não pode substituir a relação, senão ela vira uma estrutura de poder, em que as pessoas se valem de acordo com a posição que ela ocupa. Deve haver uma promoção de amizade, ainda que haja todo um contorno de cuidado que se promove com a instituição. Isso é muito sério, não é tão fácil de realizar, mas é importante de ser pensado, discutido e colocado. Eu acho que são duas coisas que eu colocaria assim como formas de pensar a unidade também, porque além da língua tem essa coisa do poder que massacra e que cria uma série de injustiças que vão se tornando cada vez mais graves. Sabe qual que é o lance, Cacau? Quando você coloca isso dessa maneira, de novo eu estou trabalhando com um paradigma que funcionou para a minha cabeça, que eu não sei se funciona para outros, mas para mim você está falando de novo de atividades meio e atividades fim. Perfeito, sim. Né? É. E aí, o que acontece? Na pergunta tem essa tônica do método, e eu não estou querendo fazer pouco da pergunta não, porque esse é o jeito que a gente evangélico geralmente pensa quando pensa nesses assuntos. O desafio é, o que dá para pensar a mais? E aí, se eu vou começar um programa de discipulado, ou células, etc., eu tenho que lembrar que tudo que a igreja faz, por mais que você possa criar nomes específicos para cada departamento, tudo que a igreja faz deveria ter como finalidade formar pessoas mais parecidas com Jesus. O nome disso tradicionalmente é discipulado. Então, o discipulado, ele não é, ou não deveria ser apenas um programa, uma apostila, um departamento da igreja. Pode ter um departamento de discipulado? Pode. Pode ter uma apostila? Pode. Mas não pode achar que a apostila é o discipulado. Não pode achar que o cursinho é o discipulado. Não, a pregação tem que formar discípulos, pessoas mais parecidas com Jesus. A adoração comunitária, o louvor tem que formar discípulos, pessoas mais parecidas com Jesus. A evangelização portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A evangelização é formação de discípulos de Jesus Cristo. Essa formação de discípulos, ela acontece no espaço orgânico da igreja e não no espaço organizacional da igreja. Exato. O espaço organizacional da igreja deve funcionar como servo para esse... como treliça. Como treliça, exatamente. Como estrutura para que essa atividade orgânica aconteça. Então essa atividade orgânica vai acontecer toda quarta-feira numa célula, beleza, mas está acontecendo lá na célula. Se a gente está fazendo pessoas mais parecidas com Jesus dentro da célula, você vai ter unidade e você vai ter proteção de eventuais vítimas. Exato. Não, eu falei das proteções, claro, porque foi o que veio na minha cabeça no início, mas não, às vezes é simplesmente uma questão... vou dar um exemplo lá da nossa igreja, tá? Chegou bastante gente lá na igreja, e muitos com talentos musicais e tal, e até aquele momento, a nossa igreja é uma igreja pequena tal, até aquele momento, o que acontecia? A pessoa chegou, tem um talento, vamos botar para dentro da banda e pronto. Mas agora chegou muita gente. Então se você fala assim, cara, estamos precisando de um cara, toca aqui, toca, mas aí chegou mais 3 que estão meio que na fila, entendeu? Você não fez aquilo para machucar aquelas pessoas, mas elas se sentiram preteridas. Ah, mas é muito mimimi. Às vezes não. Ninguém sabe qual que é o...
Então vamos organizar aqui como é que a gente vai fazer essa entrada? Não é para a gente ter os melhores, é só para a gente ter um critério, para ninguém achar assim, puxa, não foi justo comigo, porque essas injustiças acontecem e não quer machucar ninguém. Então assim, não precisa nem ser tão sério quanto denúncia, sabe? Até para coisas menores. E a gente pensar nessas coisas que são coisas que às vezes vão estruturar de uma maneira em que você pode estar mais livre e orgânico para realizar a atividade fim, entendeu? Eu ia justamente trazer o lance da atividade fim, ou seja, a finalidade da igreja, que é tornar Jesus conhecido e formar pessoas à imagem e à estatura de Jesus. Se a igreja tem essa clareza da finalidade de fim, todas as outras coisas vão confluindo para isso, né? Ou seja, o que eu vou dizer de forma bem gospel é: o propósito promove unidade, nesse sentido. Também quando Paulo vai falar lá de Evode e Sintique, ele fala, lembra que elas foram minhas cooperadoras. Exato. No Evangelho, né? Propósito. O propósito. Pô, vocês eram minhas colaboradoras, vocês estão brigando aí, resolva essas picuinhas de vocês, pelo amor de Deus. Para. 3. Como é que é? Não. Eu gosto. Você vai ficar para quando a gente for para a pousada, a gente discute isso. Não tá, quanto tempo de podcast já? Eu estou perdido aqui, mas já deu uns 20 minutos? Não, vamos lá, mais um pouco. Vocês aguentam mais um pouco, sim ou não? Que delícia, maravilhoso, muito bom. A outra pergunta é de quem? É da Roberta. Só a Roberta. Roberta, grande Roberta. E ela diz o seguinte: o que fazer quando você frequenta uma igreja, mas não consegue criar comunhão com as pessoas? É muito ligado ao que a gente vinha falando, né? O que fazer quando a gente não consegue criar comunhão com as pessoas, nem se sente pertencente a ela? E como lidar de forma cristã com a convivência de alguém da igreja cuja presença tira a sua paz? São duas perguntas. Ou seja, vamos lá, a primeira é: como criar comunhão? Você não se sente pertencente àquela comunidade, o que eu posso fazer para criar comunhão? E outra, tem gente que me tira a paz. Primeira. Assassinato, mentira. A primeira, essa coisa de você. Eu estou com privação de sono. Eles já se entregaram para dormir no sofá. Vocês estão vendo, né? Não, mas é que a tua cadeira não te permite. A minha cadeira. Eu estou igual o Joseph Klimber já. Mas assim, eu não me sinto parte de determinada comunidade. Eu acho que antes de falar da comunidade, a gente tem que falar um pouquinho da gente mesmo. No seguinte sentido: nós somos parte de uma comunidade global de fé, que atravessa 2 milênios. Existe uma igreja santa, invisível e indivisível do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não gosta de teologia sistemática, teologia sistemática é extremamente útil e importante, para que você saiba que, independentemente do que está acontecendo na sua comunidade local, ou na expressão local da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, espalhada pelo globo e espalhada através do tempo, que aquilo que está acontecendo é uma peculiaridade local. Você não faz parte daquele ambiente local, você faz parte da igreja de Jesus Cristo. Eu, como pastor, quando uma pessoa vem dizer para mim: pastor, eu estou pensando em ir para outra igreja, rotineiramente eu digo, e aí qualquer ovelha pode dizer: pastor, você diz isso para todas, né? Sim, eu digo isso para todas. Todas que falam para mim que estão pensando em mudar de igreja, eu falo isso. A gente vai sentir muito sua falta. Eu particularmente gostaria que você ficasse com a gente. Agora, você não está mudando de igreja. Você está procurando uma outra comunidade local, uma outra expressão local da fé cristã, porque nós somos uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que faz com que eu, presbiteriano, o Bibo, um pentecostal hoje alocado numa igreja luterana, e o Cacá, um batista, sentemos na mesma mesa e a gente nem converse de denominação, porque a gente é irmão, e a expressão local entre nós três da unidade e pertencimento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está infinitos degraus acima, e eu não uso a palavra infinitos como hipérbole, infinitos degraus acima das nossas expressões denominacionais de fé ou locais de fé.
Em outras palavras, o que eu estou te falando é, ainda que você não se sinta pertencente, você é pertencente uma vez que você declarou com a boca e creu com o coração que o nosso Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Então essa parte eu queria cuidar do seu coração, porque não diz respeito à comunidade, diz respeito ao nosso coração perante ao Senhor, que preparou pessoas antes do fundamento da terra. Eu sou presbiteriano, então acredito assim. Decretou antes da fundação da terra pessoas que são com você uma mesma comunidade no globo e através dos milênios. Você faz parte disso, e isso é poderosíssimo. Isso te coloca na mesma comunidade do Desmond Tutu, isso te coloca na mesma comunidade do Martin Luther King, isso te coloca na mesma comunidade de Hebreus 11, dos heróis da fé, da nuvem nuvem de testemunhas de Hebreus 11. Isso te coloca na mesma comunidade de Martinho Lutero. Isso te coloca na mesma comunidade de Dietrich Bonhoeffer. Isso te coloca na mesma comunidade do meu queridíssimo pastor Hernandes Dias Lopes, do Luiz Saião, da Lori Moon. Mas o que eu faço agora? Agora vem a parte prática com tudo isso. Mas tem um coração aí a ser pastoreado, tá? Agora, o que eu faço com tudo isso? Primeiro, tenha fé que Deus vai colocar amigos na tua jornada. Quando eu estava trancado na pandemia, num outro país, num quarto em que nem mesmo minha esposa estava, porque minha esposa teve que voltar às pressas para o Brasil para cuidar de uma doença da minha sogra, minha esposa é filha única. Quando eu estava ali trancado num lockdown, Deus levantou esses caras. Não tinha igreja para eu ir. Não podia sair. Não tinha nenhum outro ser humano além daquelas paredes nas quais eu estava trancado. Deus levantou esses caras. E a internet. Então, primeiro, tenha fé, essas pessoas vão aparecer na sua vida. Talvez não na comunidade local em que você está, que é a comunidade de Jesus Cristo, mas talvez não ali. Eu não sei qual é a sua história, qual é a tua trajetória, qual a peculiaridade dessa comunidade que faz com que você não se sinta parte dela, ou a expectativa que você nutriu a respeito dela que de repente não foi cumprida. Então isso não dá para eu dizer. É difícil, né? Agora, o que eu posso dizer com certeza, desculpa te cortar, não. O que eu posso dizer com certeza é, Deus te dará amigos. Uma comunidade de fé é uma comunidade de amigos. Jesus usa essa expressão, não existe amor maior do que dar a vida por um amigo. O que vai aparecer na sua vida é amigo. Talvez esse amigo seja um parente, talvez esse amigo seja um colega de faculdade, ou um crente que está junto ali no seu trabalho. Mas é ali que a gente se sente pertencente. É muito difícil julgar aqui a história, porque a gente não sabe muitos detalhes aqui, né? Mas ela junta com essa pergunta da dificuldade em ter comunhão, com a ideia de ter uma pessoa na igreja que tira a paz. Não sabemos se é nessa comunidade que não consegue criar comunhão. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou se juntou duas perguntas. Ou se juntou duas perguntas, né? Mas o fato é que assim, acho que uma coisa que eu poderia trazer, sem conhecer a história, eu posso estar falando uma grande besteira, mas às vezes eu já lidei muito com isso nesse sentido. Às vezes a pessoa também não faz algum esforço relacional, de tentar assim também, né? Tipo, eu não consigo, mas o quanto você tentou, né? Ou o quanto você abriu mão de alguma preferência para poder estar ali no grupo, né? O quanto às vezes você sacrificou às vezes uma vontade para estar no lugar onde as pessoas estavam, mas eu não gosto daquele lugar. Mas às vezes mesmo não gostando teria que estar lá porque é lá onde eles estão. Então, às vezes também as pessoas querem que a comunhão caia no colo delas. E às vezes não, às vezes tem que fazer um esforço relacional para poder, enfim, a coisa engrenar, né? É como o lance de... Às vezes acontece naturalmente, às vezes você cava oportunidades, né? A própria amizade mesmo, né, que a gente vai tendo com eles, foram amizades que a gente foi, né, convidando para gravar e tal, e a amizade foi acontecendo. Não aconteceu com outros, por exemplo. Mas não, o que eu quero dizer assim, é que às vezes a pessoa também pode fazer algum esforço e abrir mão de algumas coisas
para também fazer parte do meio, né? E às vezes a pessoa não quer abrir mão de algumas coisas, aí fica difícil mesmo. Não sei se é o caso, mas já tive casos que a pessoa não fazia muito esforço relacional, entendeu? Aí fica difícil mesmo. Eu queria fazer um apelo para as pessoas que não estão nessa pergunta. Para as pessoas que não estão. Que não estão nessa pergunta. Porque assim, eu tenho dificuldade de me relacionar com essa pergunta, não com a pessoa, com a pergunta, porque é muito diferente de como eu sou. Esse é um problema. Tu é arroz de festa, né? Esse é um problema que eu nunca tive na minha vida, assim. Sim. Então eu tenho dificuldade, de verdade mesmo. Eu não falo isso como assim, nossa, para mim não é isso não. Eu tenho outros problemas bem grandes na minha vida, mas esse não. Mas eu quero dizer uma coisa. Quem não tem essas dificuldades, quem está confortável na sua igreja, quem gosta de estar na sua igreja, quem tem um bom grupo de amigos lá, eu acho que a gente precisa entender que fazer amigos é parte de ser a igreja. Isso que o Victor falou. Se ele está falando que Deus vai dar amigo, que significa que amigo é bênção de Deus, seja bênção, entendeu? Seja disponível a ser bênção. Eu acho que a gente precisa ser mais agregador, especialmente pessoas que têm facilidade. Eu acho que se a Bíblia nos fala de nós dividirmos aquilo que nós temos em abundância, aquele que tem segurança emocional e relacional em abundância, deve acolher aquele que tem 1000 pés atrás. Deve aprender a fazer isso. É uma coisa que a gente precisa... assim, eu não sei dizer para essa pessoa como ela vai resolver. Eu falo na esperança de que alguém da igreja dela, com as facilidades relacionais que eu estou dizendo, faça isso também, ajudando e facilitando esse caminho, entendeu? Cara, tem uma história. Quando eu era jovem, eu lembro que tinha ela fazia escola dominical, eu conheci ela, é a Bruna, vou falar o nome dela, a Bruna. E aí eu lembro... todo mundo conhece. A Bruna, claro, mas eu acho que esse pessoal nem ouve meu podcast também. Mas enfim, estava a Bruna lá. E eu lembro que eu tinha um grupo de amigos bem definidos, assim, a galerinha ali e tal, que estava ali sempre com a liderança e tal. E um dia eu falei para uma amiga minha, Nayara, é a terceira vez que eu vejo, eu sei que ela se chama Bruna, eu não lembro porque que eu sabia o nome dela. Cola lá, cola nela, porque eu vejo que ela está sempre sozinha no culto de jovens. Ou seja, percebi que ela estava sozinha, porque eu era envolvido com a liderança e tal, então eu sempre tinha esse olhar, né, para ver quem era novo, aquela coisa toda e tal, tipo um ministério de acolhimento, assim, sabe, quem é novo, aquela coisa toda. E, mano, foi muito legal, porque a Nayara colou na Bruna, a Bruna meio que foi anexada ali, tipo, anexada não é a melhor palavra, mas ela começou a andar com a gente também, e ali conheceu o marido dela e tal, ou seja, começou com esse... Sim. Aproximar, né? Vamos agrupar assim. Então, realmente, quem tem essa facilidade relacional está de olho na igreja. Perceba que aquela pessoa está sempre sozinha, entendeu? E tenta trazer para perto. E você que está sempre sozinho, né? Se mantenha cheirosinho, escove o dente, ajuda. Vamos lá. Quarta pergunta. Não, eu li a 4 antes. Não, acho que eu vou ler a 4 agora. Dá tempo de mais uma? Sim! Tem umas perguntas muito boas aqui. E outras nem tanto. Outras nem tanto. É sempre assim. Eu sempre falo isso, viu, gente? Não é... Vamos lá, 4. Boa, muito boa. Como tem várias aqui. Vamos lá, a razão pela... Tem uma que você grifou só uma parte, essa, não é? É a 4, Como a igreja... A gente não falou para a Roberta como é que ela vai lidar com a pessoa difícil. Beleza, deixa eu tentar isso. Uma pessoa que tira... Não é uma pessoa difícil, é uma pessoa que tira a paz. Uma pessoa que tira a sua paz. Tira a paz, exato. É uma pessoa que tira a sua paz. Eu falei para o coração, agora eu vou ser um pouquinho duro, mas não é duro aquela coisa do pecadores nas mãos de um Deus irado, não. É a pregação chocante. Porque vocês estão batendo palmas. Cara, assim... Existe, quando a gente se relaciona, a sensação sempre de um risco de dor. Fulano vai me machucar. E se você já passou por experiências em que a pessoa te machuca e ela tira a sua paz, é natural que na sequência você fique com receio de se relacionar novamente, até com outras pessoas. Então, se você está num contexto que essa pessoa que tira a sua paz existe, saiba que potencialmente ela atrapalha o futuro também.
tá? Porque a gente vai se ferindo, e aí para a gente se relacionar com novas pessoas, a gente pensa, será que vale a pena porque eu vou me machucar de novo, tá? Então, eu diria o seguinte: se essa pessoa que tira a sua paz, o motivo que faz com que a sua paz vá embora, não for um crime, um abuso espiritual, um cara entrando com fogo estranho no culto, se não for algo grave, porque se o que tira a sua paz é algo grave, o que cabe é denúncia, tá? Para a igreja e talvez para as autoridades seculares. E pode ser, acontece. Então, lesão física, extorsão, às vezes essas coisas acontecem no ambiente de igreja. Pirâmide. Quando acontece algo assim, o texto de Paulo é letal. Entrega o corpo dessa pessoa para Satanás, a fim de que pelo menos a alma possa ser salva. 1 Coríntios capítulo 5. Se o que essa pessoa que lhe tira a paz está fazendo é libertinagem, se o que essa pessoa está fazendo é algo que é tão grave, que até o ímpio é capaz de identificar que aquilo é errado, essa pessoa precisa ser denunciada. Em alguns casos para a liderança da igreja, em outros casos para as autoridades seculares. Feita essa consideração, vamos para os outros casos que não são essa esfera grave das coisas. Cara, o medo que a gente tem de se machucar quando a gente se relaciona é porque a gente faz cálculo de risco. Olha, existe um risco de eu me machucar se eu me relacionar profundamente com o Ronan, se eu permitir que ele entre na minha intimidade, se eu permitir que ele conheça alguns dos meus segredos. Existe um risco de eu me machucar. Esse cálculo de risco Jesus não fez. Quando Jesus encarnou para ser seu amigo, para ser meu amigo, não existia um risco dele se machucar. Era 100% de chance de cruz. Era 100% de chance de cruz. Então, alguns relacionamentos, a gente vai a eles quando eles não são. Perceba, eu fiz um baita de um disclaimer ali atrás sobre abuso, sobre agressão física, sobre crimes, etc. Fora dessa esfera, relacionamentos vão nos machucar. Ponto. Agir como Jesus é se entregar. Tem um poeta brasileiro, morreu num acidente de ônibus, Janíris Magalhães Manso, grande compositor da Banda Azul, do Rebanhão. Ele dizia uma coisa que para mim é muito precisa para lidar com esse tipo de coisa. O cristão, ele tem que ser como uma vela. Vela para iluminar se gasta. Vela que ilumina está se gastando, cara. Então, essa pessoa que te tira a paz, o que ela faz? E já pensou se ela se torna a tua amiga na comunidade que não te recebe, que você... Aí é o plot. Ou ela pode ser a próxima pessoa e encana, não sei. Depende. Eu não sei o que ela fez, entendeu? Mas às vezes é isso, cara. O limite do negócio aí, né? E para finalizar... Aí o Jô Soares. Exato. Só que o que tem aqui é café, não é água. Vamos lá, a outra pergunta acho que casa bastante com o que a gente vem falando Cacau, sobre o amor. Podemos dissociar o amor do gostar? O apóstolo Paulo fala: se não tiver amor, nada vale. Contudo, sabemos que não é fácil gostar de todo mundo. Como, por exemplo, aquela pessoa que a Roberta não gosta. Desculpa, Roberta. Não, desculpa. Acho que a Roberta nem está mais aqui, ela já foi embora.
Então, assim, não dá para gostar de todo mundo, né? Como a gente faz, Cacau? Assim, tipo, onde está a pergunta? Você não falou o nome dessa pessoa, inclusive. Eu não falei o nome da pessoa que fez a pergunta? Foi a Fabiola. Fabio. Exato. Então, assim, como é que fala? Não dá pra gente falar, se não tiver amor, nada vale. Contudo, sabemos que não é fácil gostar de todo mundo. O esforço de amar está diretamente relacionado com gostar das pessoas também? Ou fazer o bem para elas já é o suficiente? Eu tenho uma opinião que eu não sei se vocês concordam, mas... Uma opinião que a gente não sabe se a gente concorda. Vamos lá. Eu acho que essa pergunta, ela vai contra o espírito da pergunta, não a pergunta em si. A pergunta é legítima, mas o espírito da pergunta, ela vai meio contra o espírito do desafio do amor de Cristo, que não é pensar o que está contido no amor que eu devo ao próximo, mas é o dar-se. Então, se você pensa assim, quanto de afetividade eu guardo na relação com o outro, já de começo, eu acho que talvez você ainda esteja distante disso. Agora, é lógico que nas relações podem haver bloqueios e empecilhos de que as relações mais próximas se desenvolvam. Tudo bem, tudo bem. Aí no que depender de você tem paz, né? Mas tem esses limites. Eu tenho um pouco de dificuldade com aqueles que falam assim, Deus mandou amar e não gostar, porque a gente tem essa relação híbrida com a própria humanidade. A gente olha o ser humano como, em parte, as relações mais profundas que a gente tem, em parte, os inimigos mais terríveis, né? Os nossos predadores são os nossos, da nossa espécie, né? E eu acho que tem um crédito que a gente precisa dar, sabe? Eu acho que a gente parte de uma visão de um Deus que olha com esse 100% de certeza e vem conviver. Eu acho que há casos muito específicos em que você vai querer buscar o bem do outro e não vai conviver e vai até se proteger não convivendo. Mas esses são casos específicos. Em geral, não é simplesmente, não bateu o santo. Às vezes não ressoou mesmo a vibe ali. Eu acho que não é... Eu penso assim, às vezes eu não vou gostar de alguém que me fez o mal. Não vou isso, mas aí pessoa. É o que te fez o mal. Exato. Mas se ela estiver passando alguma dificuldade, amar mas aí o inimigo... depende até do mal, porque tem o mal irreparável, tem o mal... Exato, não, mas alguém te fez algum mal na empresa, por exemplo. Aquela pessoa, eu passei o relatório para ela e a filha de Jezabel não entregou a minha parte do relatório, me prejudicou e tal, perdi meu adicional, perdi meu bônus, sei lá o quê. Ela te fez um mal, assim, foi uma coisa ruim. Mas se ela no dia tiver um problema, você vai lá e vai fazer o bem para ela, entendeu? Talvez você não goste dela, mas você não se fecha para isso também. Eu não sei, eu sei que tu não concorda com essa parte. Eu vou além, mas nessa parte prática, eu digo assim, amar o inimigo é dar água se ele tiver com sede. Entende? Mas talvez você não morra de amor por eles. Mas o Cacau vai dizer o seguinte, mas o desafio é amar inclusive os inimigos, né? Ou seja, e muito além do que dá só água. Porque o texto que fala de amar o inimigo especificamente, que eu acho que não é o caso também. A questão é não gostar é uma coisa, ser inimigo é outra, né? Não, mas o texto que fala do inimigo diz assim... Gente, a gente não ama os amigos, o que vocês estão falando? A gente não consegue amar quem a gente gosta. Posso falar um negócio? Fala. Pode falar, vai. Todo mundo ficou agora falando. Essa discussão, eu fiquei um pouco ofendido, né? Você falou que você não ama a gente. Não, mas eu estou falando, assim... Eu acho que a gente entra em crise com esse negócio por questões semânticas. A gente começa a tratar amor, ou gostar, ou não sei o quê, como se expressão de amor, ou de gostar, e essas coisas que vocês estão falando, fosse uma discussão metafísica de uma epistemologia idealista do esclarecimento kantiano. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sabia! A gente está convivendo muito, cara, eu acho. Eu sabia que você ia falar isso. Não, mas eu vou explicar o que eu disse. Amor não é uma discussão teórica. Como é que é? Amor não é uma discussão teórica. Amor não é um conjunto de conceitos que você explica a partir de palavras que estão assim desencarnadas. Sim. Eu acho que o mais difícil está no gostar. E aí o que acontece é o seguinte:
Se você gosta ou não gosta, isso é absolutamente irrelevante, porque na prática a gente não ama quem a gente gosta. Porque quando você vai para a encarnação do que é o amor, quando deixa de ser um conceito abstrato, essa é a minha birra com uma epistemologia idealista kantiana para definir algo como amor. É a discussão abstrata que meramente com o exercício da razão a gente consegue definir aquele treco. E aí você vai olhar o que a Bíblia diz sobre amor, e Paulo está descrevendo uma pessoa. Quando você olha para 1 Coríntios capítulo 13, e você vai vendo Paulo descrever o que é amor, e você fala assim, tá, quem é esse cara que ama desse jeito, que está ali em 1 Coríntios capítulo 13? É Jesus. Paulo está descrevendo um ser humano de carne e osso, que é também Deus. Em outras palavras, quando a gente olha para a demanda de amor que nos é exigida no Novo Testamento, isso não é uma discussão abstrata, é uma descrição de atitudes, pensamentos e sentimentos que nós sempre ficaremos devendo. A gente sempre vai estar aquém. Ninguém ama direito. A gente está aprendendo a amar. E mais do que isso, nessa discussão sobre amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo está tentando resolver um problema de maturidade. Ele vira ali naquele capítulo 13 e diz assim, olha, quando eu era garoto, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu fazia coisas de menino. Quando eu cresci, em outras palavras, você quer aprender a ser adulto? Aprenda a amar. E são coisas que você pensa, são coisas que você faz e são coisas que você sente. Só que quando você olha para a descrição de como o amor funciona, você sabe que nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas atitudes, você, assim como eu, está aquém, você está abaixo. Então, a discussão sobre de quem você gosta ou deixa de gostar, ela se torna irrelevante na medida que até mesmo aquelas pessoas que a gente gosta, a gente falha em exercer amor. A tragédia humana frente ao pecado, do pastor Vitor Fontana, é que as pessoas que eu mais gosto, a minha esposa e a minha filha, são pessoas contra quem eventualmente eu peco. São pessoas contra quem eventualmente eu deixo de exercer o amor como eu deveria exercer. São pessoas que quando eu olho para o texto bíblico, ele descreve o que é amor. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Pronto, está definido o meu fracasso. E insisto, conheci ao longo do meu ministério algumas mulheres submissas. Nunca conheci nenhum marido que amou sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso não é lacração, isso é experiência pastoral. Então, quando Cristo diz, um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei, pronto, está decretado o teu fracasso. Está decretado o meu fracasso. Em outras palavras, eu gostar ou não gostar, no fim do dia, eu acho uma discussão tão abstrata, tão no mundo das ideias, tão no... Não, então vamos definir, o que é gostar para você? Não, eu fiquei com essa resposta agora. Apaga o... É muito boa, eu também gostei mais dela. Boa. A gente discutiu no Instagram sobre esse assunto outro dia. Exato, muito bom. Fica com o Vitor. O Vitor foi maravilhoso. Tese, antítese, síntese. Apacenta minhas ovelhas. Gente, esse foi mais um BTcast. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo episódio.